hoje o nosso quadro é no gabinete do deputado Paulo Câmara, do PSDB, que está no segundo mandato aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. Deputado, muito obrigada por receber a equipe da TV Alba para esse bate-papo. Queria começar perguntando para o senhor, como é que tem sido essa volta à Assembleia Legislativa da Bahia, depois de uma pausa aí de 2 anos, né, sem estar aqui no Legislativo, como é que tem sido esse retorno para o senhor? Bom, obrigado, Karina, pela entrevista, amigos telespectadores da TV Alba, aqui direto do gabinete, né? Exato. Toda vez esse programa. Bom, primeiro eu estava com muita saudade, né? Foi uma perda, assim, em 2022 que eu não esperava. Confesso a você que eu fiz uma eleição muito bacana, muito positiva, proativa, mas nas urnas, né, na hora que a gente vê o voto que aparece, infelizmente não logrei êxito. Passei por uma experiência em Brasília como assessor do presidente da Codevasf, uma experiência numa empresa pública fantástica. Eu já tinha trabalhado na presidência da República em 2017, 2018, à época secretário nacional de Assuntos Federativos, na época ministro em Embaçaí, e retornei a Brasília. Eu acho que tudo na vida tem um propósito, tem um momento certo, tudo está escrito e na hora certa vem. Confesso a você que se você falasse comigo, Paulo, você vai voltar para a Alba ainda esse ano? Dificilmente pensaria nisso. Estava com um projeto em Brasília, pensando em Brasília e outros assuntos, mas a vida me trouxe de novo para a Alba, né? Aqui retorno, aqui volto a essa casa, que eu aprendo, qual eu gosto de trabalhar, gosto de discutir, gosto de estar nas comissões e, acima de tudo, trabalhando e trazendo o conhecimento técnico que eu aprendi ao longo de quase 27 anos de vida pública para a população do nosso estado. Desde a outra legislatura, o senhor falou que a sua bandeira está fincada no agronegócio. Verdade, não é isso? verdade. Como é que o senhor tem visto aí na gestão do atual governador os projetos, os avanços, as ações em torno do agronegócio? Olha, eu acho que está deixando a desejar. Eu acho que se você compreender o que é o agronegócio vai desde o pequeno, médio até o grande agricultor. O agronegócio hoje, o PIB corresponde a quase 24% do PIB do nosso estado e 25% do PIB nacional. É uma força motriz muito grande. Então o agronegócio corresponde ao pequeno agricultor que coloca a comida na nossa mesa, até o grande agricultor que exporta, né, suas commodities, algodão, milho e soja. Isso tem que ter um olhar diferenciado. E o que a gente vê hoje na Bahia, principalmente agora no abril, início de abril, final de março, são as invasões de terra, né? Terra, propriedade privada, não pode ser invadida, isso é constitucional. E o que a gente vê, às vezes, uma letargia ou uma demora muito grande para se resolver um problema. Quero aqui fazer só um parêntese ao secretário Adolfo Loyola, que constituiu uma comissão, que preparou o grupo de trabalho e que pela primeira vez nesses quase 20 anos de governo do PT, eu vi um secretário-chefe de governo se disponibilizar a ir até a área onde estava sendo invadida para mediar um diálogo. Então esse é um ponto positivo desse governo. Mas a letargia, a demora e, acima de tudo, a insegurança jurídica. Você tem que ter paz na sua casa, você tem que ter paz na sua propriedade. E o que vemos agora são os invasores de terra colhendo aquilo que os agricultores fizeram no passado. Então, plantio de café, plantio de soja, plantio, né, da mandioca, tudo sendo colhido pelos invasores que nada fizeram e vendendo aquilo que não é deles, não pertence. Eu não posso entrar na sua casa, tomar o que é seu e vender. Isso é crime, isso tem que ser colocado como crime. Então, eu acho que essa demora dessa reação do governo na punição, né, desses agentes que fazem do movimento legítimo sem terra, mas acima de tudo com traficantes envolvidos, meliantes envolvidos e manchando a imagem do grupo, né? Eu acho que isso deixa muito a desejar para o governo do estado. Então a crítica do senhor não é exatamente ao MST, mas às pessoas que se infiltram nesse movimento para tirar proveito disso? Olha, o MST acho que passou a ser um programa político. Se você for ver na origem do programa, pode até ter uma certa razão. Falam de 20, 30 anos atrás, né? Sem terra, com movimento sem casa. Mas a partir do momento que você envolve a política nos movimentos sociais, você perde toda a credibilidade. Então o movimento sem terra, que tem um título bonito, que bacana se você der uma hectare de terra para um pequeno agricultor, poder dali fazer seu sustento, tirar 3, 4 mil reais por mês. Isso é uma ação muito bem-vinda e muito bem conceituada. Mas se você for observar, o que é o conceito hoje do MST? Um movimento estritamente político, com seus líderes que não sei a sua credibilidade, a sua idoneidade, né? Se você for procurar saber que são os invasores de terra com metralhadora, com pistola, isso não precisa de terra, isso é um invasor, né? São, às vezes, até um bandido. E muitos meliantes e traficantes envolvidos nesses movimentos sociais, que pegam aquela bandeira social para ter uma comoção social que não existe mais. Então, a origem do movimento sem terra pode ter sido até uma origem bacana no passado. Hoje, para mim, é um movimento estritamente político que tem o único objetivo de causar insegurança jurídica, de entrar em grandes terras, de se apropriar daquilo que não é seu
e vender aquilo que não é seu. Ou seja, fazendo malservação da coisa alheia. Então, na opinião do senhor, também é um problema de segurança pública? Envolve também a segurança pública? Com certeza. O subsecretário esteve aqui, né, questionei a ele, porque uma crítica que eu faço. Para se ter uma medida, né, o agricultor consegue uma liminar para que a reintegração de posse. Sim. Essa liminar tem que ser submetida ao governo do Estado. Sim. Não, na minha opinião, não tem que ter nada a ver com o governo do Estado. Isso é competência da Justiça. A polícia tem que cumprir uma decisão judicial. Mas existe aí um grupo de trabalho que vai definir quando vai, como vai, na minha opinião, para ganhar tempo. Ou para não ir de encontro ao Movimento Sem Terra, que é ligado ao Partido dos Trabalhadores, né, ao qual o governo hoje está aí há 20 anos. Na minha opinião, isso está claro. Então, se o governo realmente quisesse, né, dar o primeiro passo e mostrar que está disposto a, de uma vez por todas, acabar com esse assunto, tira esse assunto do governo do Estado, do núcleo duro do governo do Estado. Não pode a Casa Militar, com o secretário da Casa Civil, determinar quando a polícia irá cumprir um mandato judicial, uma determinação judicial. Isso não é competência do governo. Isso eu relatei para o subsecretário. Sim. Porque a gente vai discutir qual é o número de segurança, quanto não. Isso, para mim, é um movimento político. Deputado, mudando um pouquinho aqui a rota da nossa conversa, saindo do agronegócio, o senhor também tem sido um deputado, um parlamentar que atua na saúde, né, no cuidado e também preocupado com a inclusão. Projetos para pessoas com dislexia, Isso. Projetos de inclusão com autismo, pessoas com autismo, projetos também para pessoas com deficiência visual. Fala um pouquinho desses projetos aqui. Eu busquei na área social, primeiro, quando fiz o projeto do Cão Guia. Minha avó, Suzana, ela foi presidente do Instituto de Cegos por mais de 10 anos. Então eu acompanhei a menina, devia ter 7, 8 anos, eu acompanhava de perto. Né? Quem tem uma deficiência visual, desde o andar na calçada, ao acompanhamento, a você ter dignidade para poder andar na nossa cidade. Imagine aquela pessoa que não tem uma condição social, né, de ter uma pessoa do seu lado. E um cão guia, né, essa reportagem vindo na TV aqui de grande circulação nacional, a ajuda que é para essa pessoa com deficiência, desde atravessar uma sinaleira, que para a gente é coisa normal. Sim. Imagine para o deficiente numa rua com calçada esburacada, sem sinalização, sem a parte sonora da sinaleira. Então é um projeto que atinge e beneficia diretamente esse tipo de pessoa. A dislexia foi uma bandeira que eu instituí aqui, eu instituí dois projetos simbólicos. Foi a Semana Estadual para o Estudo da Dislexia. O que é a dislexia? É a criança que não consegue compreender. Nós estamos lendo aqui a orientação para a TV, a entrevista. A pessoa que tem dislexia, ela não consegue compreender. Alguém tem que ler para ela. E às vezes essa criança, esse jovem é muito mais inteligente do que eu que consigo ler. Então, nas escolas, a evasão escolar está constatada que a criança, por não saber ler, começa a tirar notas baixas, começa a perder o ano e vai ficando para trás. Então, você capacitar um professor, você capacitar a equipe técnica, você promover ações para que a professora, a diretora escolar, possa identificar aquela criança, que é uma pessoa que não tem uma condição social, vai achar que ele não estuda, que ele é preguiçoso, ou que ele, né, seria um menino levado. Não, ele tem constatado, né, um transtorno que precisa ser ajudado, né? E tem grandes empresários mundiais que são disléxicos e que venceram na vida pela ajuda. Então, quando eu fiz esse projeto, justamente vai essa cooperação técnica da Secretaria da Educação, com apoio da Secretaria da Saúde, através das ONGs que prestam serviços aqui no nosso estado, para que você possa incluir essas crianças. E em relação ao projeto de inclusão de pessoas do espectro, né, do autismo? Uma criança com autismo tem que ter cuidados especiais até com o próprio companheirismo dos outros colegas. Sim. Que a reação dele às vezes pode ser um pouco interpretada como uma raiva, mas não é. É ele naquele momento. E ali com a educadora, com uma pessoa que possa cuidar especialmente daquela criança, você pode acolher socialmente aquele jovem e dar tranquilidade aos pais. Então a ideia é trazê-lo para perto de casa. Sempre. E quando você coloca matrícula próximo da escola, é porque justamente se você mora ali, né, aqui em São Caetano, se você puder botar na Bob de São Caetano, dá 600 metros, 700 metros. Agora matricular ele no Calabar, ou no subúrbio, ou no Rio Vermelho, ônibus, transporte, realmente já sofre muito essas famílias. Deputado, vamos falar um pouquinho de política. 2026 está batendo aí na porta, né? O PSDB, nacionalmente, deve haver uma fusão aí com Podemos, bem né? encaminhado. Já definiu o nome? Não, ainda não. Tá Podemos, PSDB, o novo nome, mas está em discussão, está bem encaminhado já. E aí, dessa fusão, será que em 2026 sai um candidato que represente aí terceira via, como se tentou no passado?
se perdeu o Eduardo Leite agora? Como é que o senhor mesmo fez uma crítica ao próprio partido, Sempre né? fiz, Sempre fez, sempre faz, né? Então, o senhor falou de um enfraquecimento do partido, 100%. Né? O senhor acredita que essa fusão deve dar um novo fôlego ao PSDB? Olha, finalmente, se você for pegar meu diálogo 2016, 2018, eu sempre dizia que o PSDB precisava colocar a sandália da humildade. O PSDB vivia do passado, né? Do plano real, né? E o tempo está avançando. Então, finalmente, né, se você for comparar o PSDB em 2014, tinha 54 deputados federais. Hoje nós temos 11. Então, alguma coisa está errada com a gente, do nosso partido. Se nós não olharmos para dentro, não fizermos as críticas construtivas, a população não vai compreender lá fora. Então, esse momento é de repaginação, né, de oxigenação, de um novo momento do PSDB, de virar página. O PSDB tem sua história, tem seu brilho, que jamais será apagado, mas precisa enfrentar os novos momentos. Então, essa fusão é justamente para oxigenar, trazer novos apoios, novas lideranças para dentro do partido, trazer novos pleitos. Agora, se você perguntar, terá candidato? Acho difícil. Acho difícil, até porque os principais players já saíram. Né? Já saiu o Eduardo Leite, saiu a governadora de Pernambuco. Hoje, por enquanto, só fica o governador do Mato Grosso. Mas a nossa bancada do Congresso Nacional, hoje nós temos o nosso líder, né, que é Adolfo Viana, um grande quadro, jovem, preparado, um excelente, inato articulador. Eu acho que nós temos tudo para crescer. Qual é a minha crítica? Devia ter feito isso antes. Mas já que está fazendo agora, vamos olhar daqui para frente. Então o senhor acha que o partido fez a autocrítica e agora está adotando as soluções? Com certeza. Acho que agora está enfrentando o problema, está olhando para o seu eleitor com responsabilidade, dizendo que é um novo momento e que ainda precisamos de credibilidade e sermos respeitados, e estamos aqui para fazer isso. Deputado, muito obrigada, viu, por essa conversa, por essa entrevista. Volte sempre à TV Alba. Eu que agradeço, e aqui direto do gabinete, a vocês, telespectadores, muito obrigado pela essa oportunidade, pela paciência de estar nos ouvindo. Um forte abraço, fique com Deus. Obrigada.